Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite aos novos amigos, aos antigos amigos, aqueles que a gente vê e aqueles que a gente não consegue ver ainda. E o Mackenzie é um amigo da onça. Meu maior amigo da onça. Dizem que a gente dá as coisas melhores para os amigos da gente, né? Porque a gente ama. E ele dá os temas mais difíceis para os amigos dele. Então, na próxima existência, talvez a nossa amizade esteja comprometida. Brincadeiras à parte, a gente quer agradecer muito a oportunidade de estar aqui. Muita oportunidade de estar encerrando a Sexta Joresp. E mais ainda, a oportunidade da gente ter tido um mês para, junto com vocês, junto com os nossos amigos invisíveis, refletir um pouco mais sobre o Evangelho. Primeira vez que eu sentei aí onde vocês estão e olhei essa frase aqui, eu não entendi. Nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta. Eu fui entender hoje de manhã. Essa frase ficou na minha cabeça durante muitas semanas. E cada vez que eu lia, eu percebia ela de uma maneira diferente. Isso me incomodava, porque das duas, uma, eu sou disléxica, né? Então, o cérebro não está funcionando direito. Não é possível, está aqui. E hoje pela manhã, ao acordar, a frase palpitou no meu cérebro. E a compreensão chegou. Eu acho que a espiritualidade atua com a gente durante a noite, né? Faz milagres, verdadeiros milagres. E a concepção de evangelho que nós temos, de repente, me fez refletir acerca disso que a gente trouxe para vocês. Então, esse é um trabalho certamente coletivo, não é meu. Todo o material que vocês vão ver não me pertence, não são minhas palavras, são palavras de Emmanuel. E com a graciosidade da música e da letra de Gladson, Tim e Vanessa. Então, o nosso papel aqui é de mero propagador, mas certamente as ideias não são nossas. A gente pede muita orientação e o amparo da espiritualidade maior para que a gente coloque muito pouco de nós e muito mais do Cristo em todas essas palavras e sons que a gente vai estar exposto aqui essa noite. Ver se eu consigo trabalhar com a tecnologia. Esse é o nosso lar. Não é a colônia do nosso lar de André Luiz, viu? Esse é o nosso lar. É onde nós estamos. Nós que estamos aqui encarnados e esses outros que nós não vemos e que se vinculam também à mesma pátria terrestre, que se vinculam também a nós. E o Evangelho, a luz do Evangelho no planeta Terra. Essa nossa casa, ela é muito antiga. Mas certamente não é o nosso primeiro endereço. Nós já moramos em muitos lugares. Nós somos espíritos milenares, não fomos criados recentemente. Temos muitas experiências acumuladas. A nossa memória espiritual é muito vasta, mas a nossa memória corporal é tão limitada ainda que não nos permite relembrar, graças a Deus, das nossas passagens no ontem, porque senão sofreríamos muito. Imagine se somos o que somos hoje, o que teremos sido no ontem. Felizmente somos hoje muito melhores. E à luz do Evangelho, tudo muda de figura. Tanto assim, que nós fomos buscar em Emmanuel, nesse livrinho pequenininho. Se vocês não tiverem tido a oportunidade de lê-lo, por favor, leiam. É imperdível. Eu adoro essa palavra, é imperdível, porque a gente não perde nada, a gente só ganha quando faz alguma coisa boa. E a leitura desse livro é imperdível. Ele é fininho, pequenininho, simples e antigo. É mais antigo que todos nós aqui. Ele foi escrito na década de 30. E ele é extremamente atual. Porque tudo que é verdade não muda, não é? A verdade não muda, ela simplesmente é. A maneira da gente enxergar é que muda, porque nós não somos os mesmos. Nós passamos a enxergar o mundo, as pessoas e os conceitos de maneiras diferentes, de acordo com a nossa experiência de vida. Então foi em Emmanuel que eu fui pedir socorro mais uma vez, nesse livrinho chamado Emmanuel, que conta algumas das suas reflexões do espírito de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. E é muito interessante a situação em que esse livro se deu. Em 1931, Chico começou a sentir mais presentemente, mais fortemente, aliás, a presença de Emmanuel. E ele vivia muito doente, como vocês sabem, muitos problemas de saúde já muito jovem. E Emmanuel então aparece a ele pela primeira vez. E ele está muito doente.
E Emmanuel disse, descansa, mas só um pouco. Porque eu e você juntos vamos trabalhar muito. E ele diz mais ou menos assim: tenho seguido sempre os teus passos, e só hoje me vês, na tua existência de agora, mas os nossos espíritos se encontram unidos pelos laços mais santos da vida. E o sentimento afetivo que me impele por teu coração tem suas raízes na noite profunda dos séculos. E lendo isso hoje de manhã, eu me perguntava, claro, a gente não está se comparando, muito menos a Chico, ou que você quer, Emmanuel, mas eu me perguntava se nós aqui, encarnados, e os desencarnados, se nós não poderíamos estar dizendo exatamente essas palavras uns aos outros. Se nós também não estamos tão conectados pelas noites milenares. Não é à toa que somos espíritas nessa encarnação. E não é à toa que somos espíritas reencarnados num momento de transição planetária. E como vocês já devem ter visto, eu gosto muito do planeta Terra, né? Vocês vão ver o planetinha Terra colorindo os slides. Tá aí, a nossa casa. Mas esse planeta é de sofrimento e ainda de expiação. Aqui nós sofremos muito. E não há um de nós, encarnado ou desencarnado, nesse recinto agora, que não esteja passando por dores. Com exceção dos espíritos evoluídos. Com exceção dos nossos amigos espirituais, que por amor incondicional se dignam a nos assistir antes do nosso reencarne e às vezes muito tempo após o nosso desencarne. Mas nós, os soldados, os pequenos, nós todos sofremos. E é natural que assim seja, porque nós não colhemos rosas de plantações que não são de roseiras. Nós ainda não estamos plantando flores. Estamos agora nos dando conta de que as nossas sementes precisam ser melhores, para que no amanhã possamos nós colher talvez flores e sem tantos espinhos. A terra não representa senão um detalhe bem pequeno e obscuro nessa família universal de residências, de moradas que o Pai criou para nós. No ilimitado da vida, a região da amargura, da provação e do exílio, somos nós sim almas exiladas. Somos nós sim equivocados do ontem, que imploramos ao Pai o renascimento no globo terrestre, para que pudéssemos finalmente, arrependidos pelos danos cometidos por nós, reajustar-nos com a nossa consciência e com as leis divinas. Nenhum de nós aqui é santo. Nenhum de nós aqui está no patamar da santificação. Somos crianças espirituais, com uma pequena diferença. Nós finalmente nos reconhecemos equivocados. E pedimos, imploramos e decidimos errar menos. E a nós foi concedida finalmente essa oportunidade bendita do retorno à Terra. No nosso caso, encarnados. No caso dos que nos rodeiam, desencarnados, aguardando por muito tempo uma nova oportunidade de encarnação na Terra. Constituindo, porém, uma plaga de sombras varrida muitas vezes pelos cataclismos do infortúnio, da destruição. E não pensem vocês que é apenas geológico, não é íntimo também. Deve representar para todos quantos habitam uma abençoada escola, onde se regenera o espírito culpado e onde ele se prepara demandando o glorioso porvir. E aí eu preciso da música, porque no som do Gladstone, do Tim, da Vanessa, vocês vão escutar uma canção que me impressiona profundamente a mim. Eu penso que deve impressionar vocês também. Não se prendam tanto ao som, mas prendam-se ao conteúdo e reflitam. Talvez o impacto de vocês seja semelhante ao meu. Vamos lá? Máquina.
Passados milênios, um abrasamento tisna o horizonte, clareando a esperança, prenúncio milenar do amanhecer. Bem-vinda, aurora. A terra sofreu noites convulsivas, verteu lágrimas rangelentes, mas gestou-se, no parto regenerativo deu-se a luz na remissão. Bem-vinda, aurora. O lobo pasta junto ao cordeiro. Crianças brincam com a serpente e os anjos andariam com os homens que volitam no amor da promissão. Bem-vinda, alvorada, a te fazendo belo bom entre florido olhar. A aliança homem-deus já não é só arco-íris, é comunhão. Bem-vindo dia, bem-vindo dia, bem-vindo luz, bem-vindo dia.
Deus já não é um arco-íris, ou seja, alguma coisa que a gente acha que existe, meio que vê, não sabe onde começa, não sabe onde termina, não tem como tocar. É comunhão. A aliança homem-Deus é comunhão. E essa comunhão traz para cada um de nós um sagrado dever. É o dever de viver, de divulgar. Não um evangelho, não uma crença, não uma religião, não uma perspectiva, uma filosofia de vida, mas divulgar a moral e a ética que o Cristo Jesus viveu e nos ensinou e continua nos ensinando. Nós usamos o nome evangelho para representar livros, nós usamos o nome evangelho para representar ensinamentos, nós usamos o nome evangelho até para representar uma religião ou uma forma de religiosidade, mas o evangelho é muito mais amplo, é o conjunto de todos os sentimentos e de todas as ações conscientes que o Cristo viveu quando junto a nós, e que nós, por sermos tão limitados e tão pequenos ainda, não conseguimos compreender na sua extensão e colocamos em palavras, pela história oral, entre as gerações, colocamos em forma escrita, colocamos em imagens, em músicas e sons, para que possamos relembrar em nós mesmos o que nós já sabemos. Porque o Evangelho não é do Cristo, o Evangelho não é de uma religião, de uma seita, de uma corrente filosófica, o Evangelho certamente não é de Kardec nem dos espíritos que o inspiram. O Evangelho é de Deus. Cristo é o médium do nosso Criador. Portanto, o Evangelho que nós vivemos e acreditamos é o mesmo que os muçulmanos, os ateus, os hindus, os presbiterianos, os cristãos, os não cristãos vivem, porque a verdade é só uma e a realidade é só uma. A diferença no olhar é característica das diversas fases de moralidade, intelectualidade, de aprimoramento pessoal pelas quais nós passamos. Da mesma forma que temos diversos endereços, também estamos nós em diversos níveis de compreensão. Alguns de nós já percebem fagulhas da luz fora da casa religiosa, fora da religião. Outros só conseguem percebê-la dentro do aspecto da religiosidade. Outros ainda percebem a divindade em toda parte e vivem como tal. Outros sequer dentro das suas crenças religiosas o percebem. Cada um de nós é diferente, mas todos nós temos o mesmo dever, inalienável e intransferível. O dever de todo homem é o trabalho próprio, no sentido de atenuar as más condições do seu meio ambiente, da terra, aplainando todas as dificuldades de ordem moral e material. Sim, porque estamos no corpo físico, porquanto a evolução depende de todos os esforços individuais no conjunto das coletividades. Quem escreveu isso foi Emmanuel, na década de 30. É o dever do homem de bem, independente da sua crença religiosa. É o dever do homem que segue o Evangelho, independente da sua crença religiosa. Forças ocultas, leis desconhecidas, esperam que a alma humana delas se utilize, e à medida que se espalhe o progresso moral, mais os homens se beneficiarão na fonte bendita do conhecimento. Esse é o auxílio do mais alto, que espera que nós façamos a nossa parte, para que eles possam nos impulsionar, para que o arco-íris deixe de ser o arco-íris e a comunhão da divindade conosco se efetive. Para nós, que nos dizemos espíritas, ou que nos percebemos espíritos, reencarnantes, denominados espíritas, o Evangelho é a bússola, é o GPS, que nunca perde a memória ou a bateria, que está sempre vivo em nós. Os tempos do Consolador, a permissão de Deus para que nos manifestássemos ostensivamente entre os agrupamentos de nossos irmãos encarnados,
chegou justamente a seu tempo, quando o espírito humano, despido das vestes da puberdade, com juízo amadurecido, para assimilar algo da verdade. É o Consolador prometido, que para nós é o Cristo redivivo, que para nós vem no formato da codificação do Espírito. Os nossos companheiros de diversas crenças religiosas, o Consolador é diferente, mas a verdade é a mesma. São apenas os olhares nesse diamante imenso com muitas facetas, mas a verdade é uma só. O Cristo redivivo já está entre nós. E dessa forma, com o nosso entendimento alargado e com as nossas percepções mais sutilizadas, nós conseguimos colocar em prática, pouco a pouco, baby steps, como dizemos aqui, na nossa vida comum, dentro de casa, no trabalho, na rua, na lei, na comunidade, os ensinamentos que o Cristo nos trouxe, sem termos que anunciá-lo verbalmente, mas vivendo, divulgando o Evangelho, pela nossa prática consciente, voluntária, fazendo força mesmo, para vencer em nós as tendências do ontem, as mesmas tendências que há milênios atrás nos prenderam nesse globo terrestre, em que nós já sofremos tanto. Essas tendências para nós ficam visíveis no hoje, quando nós buscamos, através do conhecimento de nós mesmos, a reforma íntima, pensando cada característica em nós que não nos faz bem, à luz do Evangelho, sendo caridosos para conosco em primeiro lugar, compreendendo que somos nós doentes como todos os companheiros ao nosso redor e precisamos ter paciência com as nossas próprias limitações, mas perseverança para que a cada dia continuemos tentando pouco a pouco minimizar os nossos defeitos e ampliar as nossas qualidades morais. Esse é um trabalho único, individual, intransferível e mudo. Ninguém sabe o que acontece, ele é só nosso. E é dolorido, porque implica na avaliação de nós mesmos, não pelo outro, mas pelo nosso próprio olhar. Pelo olhar da nossa consciência, onde as leis morais do Evangelho estão escritas. Justamente na época requerida, consoante as profecias do Divino Mestre, derramou-se da sua luz sobre toda a carne, e os emissários do alto, segundo as suas possibilidades e aos méritos individuais, têm auxiliado a ascensão dos conhecimentos humanos para os planos elevados da espiritualidade. Chega às nossas mãos através da mediunidade, função orgânica, faculdade do corpo, que sempre existiu na história do homem, desde o homem das cavernas. Chega a nós pela mediunidade responsável com o Cristo, os ensinamentos da codificação espírita. Juntos, encarnados e desencarnados, abraçamos o globo terrestre no sentido de promovê-lo a um patamar de menos sofrimento e menos dor, que nós hoje denominamos de planeta de provas, de planeta de regeneração. Certamente perto disso estamos. E chega para nós o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu fiz questão de colocar aquela primeira capinha branquinha, não é da época de vocês não, é da minha. É da minha época. Minha também. Obrigada. Foi o primeiro livro espírita que chegou nas minhas mãos. E como todo livro, eu comecei pelo final, para ver se tinha um fim, né? Aí me arrependi, tive que voltar ao começo, pela introdução. As diversas apresentações, até o mais atual, que está aqui ao nosso lado esquerdo, esse azulzinho, as diversas apresentações apenas mostram o aspecto externo, mas o interno sempre foi o mesmo, antes mesmo que a espiritualidade pudesse ter ditado. E o Evangelho está organizado nesses capítulos. Eu achei muito interessante. Porque se a gente for... Eu não vou falar de capítulo a capítulo aqui não, viu? Isso é trabalho de vocês e meu em casa. A gente lê os capítulos em casa. Mas a espiritualidade foi tão carinhosa conosco, tão cuidadosa, que a forma de organização do Evangelho atende às nossas necessidades mais íntimas. Começando por Jesus dizendo, eu não vim destruir a lei.
E ele continua falando, porque o reino de Deus e o meu reino não é desse mundo material mesmo. Não existe só essa casa não, viu? Existem muitas namoradas do meu pai. São infinitas. Mas, se nós não nascermos muitas vezes, nós não poderemos nunca ser felizes. Porque não teremos o mérito pelo nosso próprio crescimento moral. Mas se vocês sofrerem, se nós sofrermos, não se preocupe. Porque o Pai toma conta das nossas aflições. Ele conhece as nossas necessidades. Um dia virá alguém, alguma coisa, que irá lembrar a todos vocês essas coisas que hoje já dizia o Cristo. É o Cristo Consolador. Bem-aventurados aqueles que são pobres de espírito, aqueles que se percebem pequenos, porque percebem que tem um grande caminho pela frente para poder crescer. Bem-aventurados aqueles que não são preconceituosos, que ainda têm espaço em si para ver beleza, para ver a paz, para ver a alegria nas situações mais complexas da vida. Bem-aventurados aqueles que têm um coração leve, puro e pacífico e que levam paz, apesar do caos, onde quer que estejam. Amem ao próximo, mas o amem como amam a si mesmos, porque ninguém é capaz de dar aquilo que não tem. Como é possível amar se sequer amam a mim? Mas lembrem-se, não amem somente as pessoas que são boas. Amem aqueles que ainda não aprenderam a amar vocês. Amai os vossos inimigos. Deem, ajudem, mas não façam por ostentação, façam pela vontade de ajudar. E honrem sim a oportunidade divina da reencarnação e aqueles que lhes deram essa oportunidade. Só há um caminho, apenas um caminho, e esse caminho é o da caridade. Não é a fé, não é a religiosidade, é o amor, porque o sinônimo da palavra caridade é amor. Não se pode, de fato, dividir ao meio e servir a dois deuses ao mesmo tempo. Eu devo permanecer com pés fincados na terra, mas a minha mente, meu coração precisam estar vinculados ao Pai. Não se podem servir a dois deuses. Sede perfeitos, porque essa é a receita. E agora que nós sabemos o caminho, nós podemos conscientemente trabalhar na nossa perfeição moral. Muitos serão aqueles chamados, mas poucos serão aqueles que se escolherão para participar do banquete no reino divino. Porque a escolha não é feita por Deus, é pela nossa consciência. A fé realmente transporta montanhas. Acreditem de verdade, porque aquilo que o pensamento coloca-se conscientemente a favor acontece. E os trabalhadores da última hora, aqueles que fizeram muitos equívocos na vida, mas que se arrependeram, esses vão ter as mesmas oportunidades daqueles que desde sempre souberam como fazer as coisas, souberam como tomar decisões adequadas à sua consciência, porque o que vale não é o tempo de serviço, é a intenção. O que vale é a disposição em bem servir. E muitos virão e falarão no nome do Pai, mas falarão por interesses próprios. Cuidado. Não separemos o que Deus juntou. Não apenas de casamento, não. Não se separa o que os laços do afeto imortal já juntaram. Aqueles uma vez amados, sempre amados serão, mesmo que revestidos de corpos diferentes, em tempos, locais, culturas, línguas diferentes. Os laços de amor não se dissolvem. Estranha moral. Se queres me seguir, deixa tudo que é teu, abandona os teus pais e me segue, já dizia o Cristo. Que coisa estranha, tão contraditório aos seus ensinamentos, mas ele também exemplificou. Não existe amor maior do que o amor a Deus. E para amar a Deus, devemos nós amar aos nossos, aqueles mais próximos a nós, porque Deus está em toda parte, principalmente naqueles ao nosso redor.
Não ponhas a candeia debaixo do alqueire. A mensagem inicial falava disso. Já que a gente já sabe disso, por que não divulgar? Por que não viver? Por que não transpirar a nossa crença, os nossos valores no nosso dia a dia? Buscai e achareis. A verdade está aqui, em toda parte. Quando nós estivermos prontos, os nossos olhares forem capazes de compreendê-la, nós vamos percebê-la. Dai gratuitamente recebestes. Tudo que vier à tua mão, de graça, dá para o outro. A vida nos chegou, vamos dar a nossa vida também a alguém. No dia a dia, a gente dá a nossa vida no trabalho cotidiano, a gente dá a nossa vida para a nossa família, a gente dá a nossa vida nos ambientes em que a gente passa. Darmos o melhor de nós, estarmos ali corpo e alma, e não apenas o corpo. Pedi e obtereis. Mas se todo o resto falhar, no momento da dor, da aflição, do desencanto, da desilusão, no momento da saudade, no momento da doença, e no momento da alegria, no momento do reencarne, no momento do desencarne, eleva o teu pensamento ao Pai, porque Ele nunca te abandonará. E o Cristo deixou para nós esse mapa. É um Evangelho. No nosso caso, um Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente às vezes se perde tanto pelos caminhos das vidas, porque esquece de seguir uma mapinha. Porque a gente é teimoso. Mas está aqui o mapa. Eu acho que eu vou pular essa parte, porque aqui ninguém é médium, né? Tem algum médium aqui? Somos todos. Ai, mesmo, esqueci. Mediunidade, somos todos médiums. Segundo o Livro dos Espíritos, médium é aquele que, num grau qualquer, sente a influência dos espíritos. Então, somos todos médiums? Então, acho que a gente precisa ler um pouquinho. Eu nunca vi... vocês já estão vendo, né? Eu nunca vi uma descrição de médium tão explícita, tão clara, tão pesada como essa. E eu quero copiar e pôr na minha geladeira, para não ficar vaidosa, para não me enganar de novo, para não ficar orgulhosa. Segundo Emmanuel, os médiuns, em sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades o passado obscuro e delituoso. O seu pretérito, muitas vezes, se encontra enodoado de graves deslizes e erros clamorosos. Eu vou perguntar de novo. Tem algum médium aqui? Ninguém. Nós não estamos encarnados à toa nessa fase de mudança planetária. Nós não estamos dentro de uma casa espírita à toa. Nós não estamos usando uma organização física que contém mecanismos mediúnicos ou medianímicos à toa, nesse momento da evolução do planeta. Então, se eu juntar 2 e 2 vai dar 4, né? Então, a nossa responsabilidade como espíritos encarnados, denominados espíritas e médiums, no hoje, é enorme. E a melhor parte, ainda está por vir, né? Nós é que pedimos. Nós pedimos. Nenhum de nós aqui renasceu com a mediunidade como um presente embrulhado. Vai ser tão bonzinho, vai ser médium. Não. Nós imploramos a chance de renascermos como médiums para que nós pudéssemos cobrir a multidão de equívocos com amor. Porque ser médium é um exercício de amorosidade constante. Médium com Jesus. E Emmanuel continua. Quase sempre são espíritos que tombaram dos cumes sociais pelos abusos do poder, da autoridade, da fortuna e da inteligência e que regressam ao orbe terráqueo para se sacrificarem em favor do grande número de almas que desviaram das sendas luminosas da fé, da caridade e da virtude.
somos nós. São almas arrependidas que procuram arrebanhar todas as felicidades que perderam, reorganizando com sacrifícios tudo quanto esfacelaram nos seus instantes de criminosas arbitrariedades e de condenável insânia. Somos nós. Mas o Pai, por misericórdia e amor infinito a cada um de nós, não nos permitiria falir de novo. Só nos deu a chance do retorno à carne nesse momento da evolução do planeta como médiuns, porque também nos deu como norte o Evangelho do Cristo. Em outras palavras, o mapa está aqui, as minas estão no terreno, não pise nas minas, não pise na vaidade, não caia no egoísmo, não caia no orgulho, desvie, leve a bússola, vá com o Cristo dessa vez, porque nós já vimos muitas sem Cristo, ignorando os ensinamentos do Cristo, voluntariamente, porque nós somos inteligentes. Ninguém perde a sua capacidade intelectiva. Somos inteligentes, sabíamos o que estávamos fazendo antes, mas não tínhamos a consciência moral. Tínhamos o raciocínio, planejamos, arquitetamos, conseguimos andar pelas minas que nos interessavam, mas faltava-nos a moralidade que fundamenta as nossas escolhas. Por isso, nos foi dada mais essa oportunidade. Espíritas, espíritos, espíritas e médiuns com Cristo. Toma o Evangelho e segue. Agora a escolha é nossa. Divulguemos o Evangelho, vivendo. Todos os médiuns, para realizarem dignamente a tarefa que foram chamados a desempenhar no planeta, necessitam identificar-se com o ideal de Jesus, buscando para alicerce de suas vidas o ensinamento evangélico, em sua divina pureza. A eficácia de sua ação depende do seu desprendimento e de sua caridade, necessitando compreender de toda amplitude a verdade contida na afirmação do Mestre: dai de graça o que de graça recebestes. Ninguém é médium só na casa espírita. Ninguém é médium só 2 horas por semana durante reuniões mediúnicas. Médium é igual médico, 24 horas, 7 dias por semana. Nós somos médiums o tempo inteiro. Nós nos sintonizamos com a espiritualidade maior ou não o tempo todo. E as nossas escolhas para a divulgação do Evangelho passam necessariamente pelos tipos de conexões mentais que nós estabelecemos. Como é que eu vou divulgar o Evangelho se eu estou em desequilíbrio? Como é que eu vou exemplificar o perdão e a fraternidade se eu mal consigo olhar para o rosto do meu esposo, da minha esposa, do meu filho, da minha filha, do meu patrão? Como é que eu vou falar em perdão das ofensas se eu estou prontinha a pular no pescoço do outro que acabou de me ofender no trânsito? Se somos espíritos, espíritas e médiuns, somos nós qualificados sim, de acordo com o Evangelho, para que possamos fazer escolhas conscientes e viver o Evangelho. Não o tempo todo, porque somos muito imperfeitos ainda, mas voluntariamente, pouco a pouco, conscientemente nós podemos fazer. Como? Emmanuel dá a receita. Eu achei essa parte muito interessante. Devendo evitar na sociedade ambientes nocivos e viciosos, podem perfeitamente cumprir seus deveres em qualquer posição social a que foram conduzidos, sendo uma de suas precípuas obrigações melhorar o seu meio ambiente com um exemplo mais puro de verdadeira assimilação da doutrina de que são pregoeiros, em outras palavras, que pregam. Vocês conseguem identificar onde está a união do Evangelho com a mediunidade? Vocês conseguem identificar?
diariamente? No ambiente social, no ambiente econômico, dentro e fora da casa espírita, somos nós responsáveis pelas escolhas que fazemos. E se somos médiuns, duplamente responsáveis. Porque temos conosco uma sensibilidade mais apurada e, portanto, a condição de escolher com mais clareza que tipo de afinidade ou de sintonia nós desejamos ter. Não deverão encarar a mediunidade como um dom ou como um privilégio, sim como bendita possibilidade de reparar seus erros de antanho, ou seja, de ontem, submetendo-se dessa forma com humildade aos conselhos e alvitres da verdade do Evangelho, cujo ensinamento está frequentemente numa inteligência iluminada que se nos dirige, mas que se encontra igualmente numa provação que, humilhando, esclarece ao mesmo tempo o espírito, enchendo-lhe o íntimo com as claridades da experiência. Vamos sofrer? Vamos. Todos nós sofremos. Por que deveria ser diferente conosco? A maneira que nós aproveitamos o ensinamento através da experiência do sofrimento é que tem que ser diferente. Porque senão ela vai se apresentar mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, até que a gente aprenda a lição. E os tempos do porvir, vai ser tudo assim, sofrimento para sempre? Não, as coisas vão melhorar. Tem que melhorar. Quando a gente chega no fundo do poço, o que é que a gente faz? Volta para a superfície, só que dessa vez com água pura. Ui, o que eu fiz? Aí. Marchamos, pois, para uma época de crença firme e consoladora, que derramará o bálsamo da fé pura e iluminada sobre as almas que adorarão o Criador, sem qualquer véu de formalidades inadequadas e obsoletas. Simplicidade. A gente tem que ter muito cuidado para não trazer das nossas histórias antigas, das nossas experiências religiosas do ontem, não apenas nessa encarnação, das anteriores, práticas, dogmas, conceitos, rituais para o hoje. Porque o Cristo é simples. Os ensinamentos estão vivos. Ninguém precisa se revestir de complexidade. Ao contrário, quanto mais simplicidade, melhor. E existe forma mais simples de ensinar, não de ensinar, de relembrar alguém, do que pelo próprio exemplo. Porque isso que a gente está fazendo aqui é muito fácil. É só ler umas palavrinhas, falar outras palavrinhas, botar num slidezinho. É muito simples, qualquer pessoa pode fazer. Mas viver lá fora, onde ninguém está vendo, onde a gente é testemunha de nós mesmos. É essa a parte mais difícil. Semelhantes transformações serão efetuadas após muitas lutas, que encherão de receios e de espantos os espíritos encarnados. Lembremos-nos, porém, de que Deus está no leme. O que será que isso quer dizer? São as transformações pelas quais nós estamos passando. A nossa terra já está em processo de transformação. E nós, pela misericórdia do Pai, temos a possibilidade de estarmos encarnados e ver isso acontecer. E manter o equilíbrio, e manter a calma, e manter a lucidez. Então, no momento em que houverem os vulcões de erupção, ou os transtornos geográficos, geológicos, nós vamos entrar no clima das pessoas. Ai, coitadinho daquela pessoa que morreu. Ai, meu Deus, olha o desespero. Não, façamos uma prece. Elevemos o nosso pensamento e oremos por aquela comunidade. Busquemos o amparo àqueles que acabaram de desencarnar. Da mesma forma que devemos nós, ao olhar um bebê recém-reencarnado, orar por ele. Porque é uma fase tumultuada. E ele está reentrando no corpo físico numa fase muito delicada da Terra. Eu estou aprendendo. É esse o porvir do orbe em que viveis. Contudo, quanto tempo decorrerá até que essa nova era brilhe? Ignoramos. Conjuguemos, todavia, os nossos esforços a fim de alcançarmos esse objetivo. Conjuguemos quem? Plano espiritual, plano material. Daí porque nunca foi tão sentida, intensa a presença do mundo espiritual junto a nós. E não precisa ser médio ostensivo para perceber, não. É como se o planeta estivesse realmente passando por um processo de ebulição íntima. E nós sentimos as energias circundando. Ora o nosso bem-estar é afetado, ora nós conseguimos nos manter em equilíbrio, mas depende de nós, da nossa capacidade de sintonizar com o mais alto, sermos ou não mais receptivos a essas diferentes oscilações. Estou aprendendo, tá vendo?
Demonstrai com vosso exemplo que a luz permanece em vossos corações e cooperareis conosco em favor dessas mutações precisas. Toda reforma terá de nascer no interior. Da iluminação do coração vem a verdadeira cristianização do lar. Lembram-se quando a Rosa estava aqui falando sobre a família? E do aperfeiçoamento das coletividades surgirá o novo e glorioso dia da humanidade. Começar por nós, pela família que nos cerca, no ambiente familiar e gradualmente espalhando pelo exemplo a boa nova do Cristo. E aí estamos nós, sendo oferecidos um novo planeta. Papai do céu, ou o nome que a gente quiser dar ao nosso Pai Criador, né? A força, a origem de tudo, como os Espíritos instruíram Kardec, a inteligência primária, fonte de todas as coisas, nos oferece um novo planeta, uma terra renovada, onde o sofrimento gradualmente desaparece, onde a moral e a ética começa a surgir mais forte, não apenas em redor de nós, mas em nós em primeiro lugar, através de conscientização individual, através da consciência, da vontade própria, em fazer o bem, consciente, intencionalmente. Se a gente vai receber, vem a missão do Espiritismo. Para nós espíritas, em vossos dias, o Espiritismo, que representa o Consolador prometido pelo Cristo aos séculos posteriores, é uma extraordinária mensagem do céu à terra e faz-se necessário aquilatar-lhe o valor. Aí a gente se pergunta, mas os companheiros que não são espíritas, eles recebem a verdade da mesma forma. Cada um de acordo com a sua compreensão, com o seu momento. Cada um de acordo com a sua vontade, com a sua necessidade. Não é porque fulano não é espírita, ou Beltrano não é espírita, que ele não vai receber essa bênção? Claro que vai. Mas de acordo com a sua necessidade, o seu momento de vida. Eu não vou ler tudo isso. Espalhando a boa nova da imortalidade, a doutrina de amor abrirá novos horizontes à esperança dos homens, conduzindo-os à aquisição do tesouro espiritual reservado por Deus a todas as suas criaturas. Para nós que nos dizemos espíritas, o Consolador para nós é o caminho, é o Cristo redivivo. E nós precisamos respeitar quem entenda de forma diferente. E nós precisamos entender que cada um percebe a realidade de acordo com a sua ótica. E que da mesma forma que nós queremos ser respeitados na nossa maneira de ver e de entender o mundo, nós devemos o mesmo respeito a todos aqueles que creem de forma diferente. Porque no final das contas, todos nós somos irmãos. Somos todos filhos do mesmo Pai. Trabalhamos para o mesmo patrão. Apenas sediados em oficinas e escolas diferentes. Mas cada um de nós está dando o melhor que pode dar. E isso merece todo o respeito. Nós vamos terminando, Mackenzie, porque senão vai passar da hora, né? Eu sei que está quase terminando o tempo. 2 minutinhos. Quando todos os homens compreenderem o sentido de suas magníficas lições, o Espiritismo nesse caso, o vosso planeta terá atingido uma nova fase evolutiva e o Espiritismo terá concluído entre vós a sua sagrada e gloriosa missão. E ao ler isso, eu me perguntava, talvez daqui a alguns séculos, se nós conseguirmos, com a bênção de Deus e com a vontade própria, trabalhar no sentido do crescimento moral, individual e coletivo, nós retornaremos a esse planeta em condições muito diferentes. Reencontraremos entes queridos que nós sentimos a saudade mais profunda há séculos, porque eles já se adiantaram na caminhada evolutiva e nós fomos ficando para trás. Nós, reajustados às leis divinas, teremos novas oportunidades da vivência na matéria que hoje, para nós, são incompreensíveis. Não só do ponto de vista material, da tecnologia, das ciências ou do saber, mas do ponto de vista moral, em que o bem fazer é normal, é tão natural, que não nos causa nenhuma surpresa.
A nossa natureza estará tão habituada às ações no bem, que fazer o bem será simplesmente natural. Nada de extraordinário. Amar será simplesmente natural. Nós não esperaremos o amor de ninguém. Nós não cobraremos a atenção de ninguém. Seremos nós os doadores do maior amor, da maior atenção, da maior esperança e da maior alegria. Haveremos de retornar a um planeta muito melhorado. Para isso, é preciso começar agora, na nossa educação íntima, vivendo o Evangelho. Na educação dos nossos filhos, daqueles que não são nossos, que Deus nos emprestou, na condição de espíritos necessitados de orientação e de esclarecimento, que é a função dos pais. No atendimento àqueles que nos cercam, porque as famílias se montam, se estruturam pelos laços de afeto. Somos nós hoje confrades, pessoas que convivemos na mesma casa espírita. Amanhã seremos irmãos. E aquele sentimento que o Mackenzie falava no início, que é recíproco, que não é só pelo Mackenzie, por inúmeras criaturas aqui, esse sentimento, ele não está isolado, não estará isolado a um ou a outro, ele será generalizado. Quando nós somos capazes de amar, sem exigir nada em troca, de dar o que é melhor em nós, sem pensar no depois, de doar o nosso tempo, nossa energia, nossa atividade mental e física ao outro, por pura alegria de bem fazer o bem, nós estaremos certamente não apenas experienciando os ensinamentos do Cristo no Evangelho, mas estaremos vivendo o Evangelho na nossa vida. E um dia seremos como Paulo, quando dizia: já não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim. Muito obrigada pelo amparo, pela paciência, pela presença amiga, e mais uma vez agradecendo e dizendo que essa Joresp a mim pessoalmente impactou profundamente por uma série de eventos que foram acontecendo no decorrer desse mês. E agradecer essa casa, que embora não seja a casa original minha nessa terra, é a minha casa de coração, porque servirmos ao mesmo patrão com endereços diferentes. E continuemos assim, para que o movimento espírita se fortaleça e para que nós, espíritos, espíritas e médiuns, nessa existência, nos fortaleçamos também, em nome do Cristo.